vida na arte? Eita. Tcharam, tcharam. Ai, é complicada, né, essa pergunta. Mas eu acho que eu comecei cedo, assim, de criança, com pintura de dedos, esse tipo de coisa. E aí depois, com 7 anos, eu acho que eu ganhei um livro sobre o Mozart. Os pais também sempre foram muito musicais, então ouvia muita Tropicália, muito Pink Floyd, que meu pai adorava. Bom gosto. E eu ganhei um campeonato de poesia quando eu tinha uns 9 anos, eu acho. Aí depois eu dançava muito coreografia, fazia bastante trabalho de dança, assim, no final de ano na escola. O que mais? E a faculdade, quando que você já sabia, assim, o que você queria fazer? Não, na adolescência eu queria ser historiadora, né? E aí depois acabou que eu sempre gostei muito de desenho animado. Então eu fui num evento do Animamundi, num dos primeiros que teve lá atrás. E aí fiz uma oficina e conversando com o oficineiro eu perguntei que faculdade eu faço para fazer desenho animado. E aí ele me respondeu, não tem, né, uma faculdade certa para fazer desenho animado. Você pode fazer audiovisual, você pode fazer desenho industrial. Aí eu falei, desenho industrial? Eu não sei porquê, eu já conheci alguém que já fazia desenho industrial, já tinha me interessado de leve pelo assunto, assim. E aí eu fiquei curiosa e tal, depois eu procurei mais pra frente saber sobre o curso. Eu prestei vestibular e fui. Mas aí foi, assim, a faculdade é bem legal, mas acabou que o mercado onde eu fui trabalhar foi o mercado de publicidade, que eu não gostei disso, eu queria trabalhar com desenho animado. E aí eu acabei desistindo dessa área, fui trabalhar em editora de livro, aí eu fui trabalhar de livreira mesmo, vendendo livro, fui trabalhar de vendedora, enfim, fiz um monte de coisas daí, mas não me estabeleci no artesanato, né? E é onde eu tô até hoje, usando meus trabalhos artísticos como o artesanato. Essa é a minha vida na arte. E a gente tenta fazer exposições, né? Depois da faculdade eu fiz uma pós-graduação em gestão cultural, porque foi no momento em que a gente tentava fazer uns coletivos artísticos e a gente chegou a fazer algumas exposições itinerantes. E na época ali tinha toda uma ideia coletiva, né, também, de economia colaborativa e umas coisas assim. E acabou que no final a gente deu vários BOs nas nossas exposições. Eu falei, alguém precisa entender do que tá fazendo aqui. Eu fui fazer esse curso para ver se eu conseguia estabelecer uma linha de trabalho um pouco melhor pra gente. E é isso, a gente segue até hoje aí. Eu me pergunto se essas coisas, esses links que vão, uma coisa parece que vai puxando a outra, né? Uhum. Eu me pergunto se isso acontece só com quem trabalha com arte ou se isso é geral, assim, o trabalho formal, se ele não é mais certo, né? Tipo, tem um caminho tem um caminho, né? Uma carreira ali, uma construção, né? Etapas. Eu acho que tem. E as pessoas, elas fazem mesmo isso, né? Elas entram, sei lá, como estagiárias, aí elas passam para um cargo mais operacional, aí depois elas passam para outra chefia e elas vão fazendo carreira na mesma empresa, né? Sim. Sim, mas eu acho que tem bem isso, assim, de as outras profissões terem um caminho mais certinho para você seguir, assim. Na arte também acho que falta um pouco de orientação para as pessoas, assim. Acho que nem na faculdade, nem de modo geral, assim, ninguém te informa das coisas. Eu senti bastante essa necessidade de orientação, assim. Ainda sinto, na verdade. Ainda, né? Porque acaba que você tem que ir meio que desvendando sozinha, porque... Não, e outra que também não tem muito uma bula, né? Não tem, assim, um manual, um guia, né? Pra quem trabalha com arte. É muito singular, né? O trabalho de cada um e o segmento que você percorre, né? Sim. Porque também tem 1000 vertentes e você pode, sei lá, ir cruzando, se misturando, né?
Não, e a arte tem muito disso, né? Você vai sentindo e às vezes te desperta coisas que você antes você nem imaginava que você ia fazer e você acaba curtindo aquilo e vai para aquele caminho. Então realmente não tem como seguir, não é um plano de carreira certinho. Não. Né? Tanto que recentemente eu me interessei até por jardinagem, e aí eu já tava com vários planos mirabolantes, assim, de uns paisagismos artísticos. Então, sempre mesmo quando você pensa em projetos paralelos, você inclui a criatividade ou a arte ou a sensibilidade ali, né? Porque acaba que não tem muito como daí você fugir, né? Porque a arte, eu acho que ela te fornece assim um repertório muito grande de coisas, de possibilidades e tal. Então tudo que você vê fora da arte, você já faz um link com alguma coisa dali de dentro. E é muito louco isso, eu amo arte. É aquela frase, né? Todo mundo fala o quanto é difícil você ser artista, mas ninguém fala do quanto é difícil você não ser artista, né? Quando você escolhe um caminho paralelo para poder sobreviver, o quanto você abre mão e o quanto você precisa trazer a sua habilidade, a sua criatividade, a sua sensibilidade para aquilo que você está fazendo. Seja você fazendo Uber, seja você fazendo jardinagem, sei lá, lavando pratos, né? Qualquer coisa, né? E acho até assim, é muito louco porque até algumas áreas elas vão aos poucos tocando na arte, né? Elas vão se aproximando e chegando. Tudo acaba meio que se tornando uma arte se você, né? Dependendo do grau que você faz. Perfeição, sei lá. De perfeição, de dedicação, de aquele exercício diário que você faz para tornar a coisa mais habilidosa e diferente, diferenciada, né? E a sua vida na arte? Bom, a minha vida, eu vou tentar sintetizar um pouco as coisas para não ficar muito longo, porque eu acho que a minha vida na arte minha vida é muito repleta de arte, então vou tentar sintetizar. Eu não queria, quando eu era pequena, eu queria ser desenhista dos estúdios Maurício de Souza e trabalhar lá desenhando para a Turma da Mônica. Eu era vidrada nos gibis, né, da Turma da Mônica, tinha coleção e tudo. E eu continuei com essa ideia durante muito tempo, assim, acho que pelo menos, sei lá, dos 8 anos até uns 14, assim, eu continuei com essa ideia. Acho que a música também teve muita participação para mim, muita influência, né? Depois, no ensino médio eu fiz curso de teatro, fiz curso de fotografia, fazia coral, adorava fazer coral. E o coral era bem sério, assim, sabe? Era dividido por vozes e tal. Era bem legal, eu gostava muito do coral. Sinto falta, até hoje eu sinto falta do coral. Tentei participar depois de adulta, assim, de outros corais e não rolou. Mas, aí na adolescência foi que eu comecei a fazer curso de desenho técnico mesmo. E eu comecei a fazer o curso e aí eu tive que parar no meio porque estava sem grana, né? E aí a administradora de lá me chamou e falou assim, você quer continuar o curso? Eu falei, eu quero. Ela falou, a gente está precisando de assistente aqui, por que você não faz assistência para uma das professoras? E aí você pode fazer os cursos. Que ótimo. E aí eu fiz todos os cursos, eu fiz o curso de mangá, fiz o curso de desenho artístico, fiz curso de HQ, de moda. Eu gostei muito de fazer o curso de moda, para minha surpresa, porque eu não sou muito chegada em moda. Porque o desenho estilizado é muito interessante, né? Aquele traço é bonito e tal. O desenho de moda é muito bonito, né? Bom, desenhar é uma delícia, né? Aí eu fui fazer também antes disso, eu tava naquela fase de decidir o que eu ia fazer no vestibular e tal. Sim. E aí eu pensei em fazer artes plásticas, né? A minha vontade era fazer artes plásticas. Mas aí eu sofri bullying dos meus pais, que eles ficaram zoando comigo, que eu ia morrer de fome. Nossa! Né? O básico. Mas a minha mãe falou que eu deveria fazer moda, mas de novo, né? Nunca foi minha área de interesse. E aí eu comecei a pensar, né? Nossa, o que eu posso fazer para eu não morrer de fome e ainda assim trabalhar com as minhas habilidades, né? Com a criatividade, com desenho técnico e tal. E aí me contaram que publicidade era o caminho. E aí eu fui, prestei,
4 anos de publicidade, eu agradeço muito assim, as coisas que eu aprendi de publicidade, mas durante a faculdade eu já todos os meus trabalhos, assim, tive um trabalho de meio de curso e outro de trabalho de conclusão de curso. Os 2 trabalhos que eu fiz, assim, os principais, eram justamente questionando a publicidade. Ali eu já deveria ter uma noção de que tinha alguma coisa errada, mas eu não percebi, assim. Então, fiz a faculdade de publicidade, trabalhei na área durante muito tempo como designer. Eu trabalhei em agência de web, trabalhando com art design, depois eu fui para produtora, aí eu trabalhei com filmagem, fazendo luz, cuidando dos atores, fiz um pouco de produção. Trabalhei em estúdio de arte mesmo, trabalhei muitos anos, acho que 15 anos, eu acho, deu até agora, não sei, perdi as contas. Mas aquilo não me deixava satisfeita, né? Eu não estava bem naquela carreira. E aí eu fui fazer pós em arte e tecnologia. E aí, enquanto todo mundo estava fazendo projetos de desenho, de design gráfico, assim, projeto de revista, projeto de livro, projeto de gaming, essas coisas, eu estava fazendo uma pesquisa sobre os elementos visuais do medo, sabe? Aí eu percebi, eu falei, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? E o Jung mudou a minha vida, né? Foi que durante as pesquisas eu conheci o Jung, então eu estava lendo muito, né, naquela fase, e eu falei assim, eu acho que eu tô na área errada. Né? Eu precisava trabalhar com imagem, com criatividade, só que de um jeito mais profundo, né? Acho que eu descobri o que me incomodava na publicidade. E aí eu tive que romper com tudo, assim, aí eu larguei tudo que eu estava fazendo, nessa época eu estava trabalhando numa gráfica até, e aí eu fui para a Austrália. Passei 2 anos fora do Brasil, e lá eu voltei a pintar, voltei a ter contato com arte mesmo, até as exposições de lá. Então, né, eu fui para Melbourne. Melbourne é cheio de arte, é uma cidade muito cultural, né? Então foi muito importante para mim. E eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis fazer. Eu já estava decidida que eu ia trabalhar com arte, né? Que eu ia voltar a trabalhar com arte. E lá, inclusive, eu fiz uma exposição. Né, trabalhava lá, eu comecei a fazer pintura em vidro, pintura em vidro com luz, tal. Gostei muito. E aí eu estava decidida, quando eu voltei para cá, estava decidida a trabalhar com arte. Comecei a fazer a faculdade de licenciatura em artes visuais e depois de 3, 4 anos, estava dando aula em escola pública e tentando sobreviver dessa maneira, né? Tipo, tentando fazer os meus trabalhos autorais, tentando dar aula, enfrentando a escola pública, tentando fazer exposições. Aí com a Mari a gente tentou galeria, a gente tentou projetos, a gente está sempre tentando. Tá, e aí a pergunta que eu quero chegar é: por que a gente resolveu fazer esse canal? Por que a gente resolveu fazer esse canal? É uma boa pergunta. Não, pra mim é mais pra fazer uma coisa que eu goste, assim, que eu queira fazer. Claro, comunicando, trabalhando com comunicação, que é a minha área de formação, afinal de contas. E antes da gente falar isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é a sua relação com a arte hoje? Hoje é complicado. Depois de tudo isso que você já passou, depois de tantas frustrações, né? Porque a gente passa mesmo por muitas frustrações. Como que é a sua relação hoje? É complicado ainda, né? Mas assim, também não sei se é por uma questão de maturidade também, que eu vejo a coisa um pouco mais de outra forma, mas ainda é uma fonte de frustração, não posso dizer outra coisa. Porque isso não é nem só por mim, assim, é pelos colegas também, é pelo cenário geral da nação, que tá complicado, entende? E pra mim hoje eu vejo que a arte tem muito tem uma necessidade
política, né, de falar sobre a arte, porque senão a gente vai acabar ficando sempre nisso. Sempre nessa história de a hora que você fala para os seus pais que você quer fazer faculdade de artes, eles virem te falar que você vai morrer de fome. Quando, na verdade, artes e cultura seriam um setor ótimo para se trabalhar. E deixa eu falar uma coisa, você que está começando agora, você acha que eu não vou fazer artes plásticas porque eu vou morrer de fome, prefiro fazer publicidade? Don't. Não faça, porque eu morri de fome mesmo sendo publicitária, né? E lógico que eu estou exagerando, né? Lógico que tem campo para trabalho, mas eu acho que assim, as pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem têm muito mais chance de ser bem-sucedida do que aquelas que escolhem uma coisa ali só para ter um ganha-pão. Ainda mais quando você é uma pessoa sensível, sabe? Porque você não vai aguentar. E tem aquela coisa, porque assim, no mercado de publicidade, você não vai fazer o que você quer fazer, você não vai se expressar, você vai expressar o cliente, entendeu? E aí é isso, você está constantemente... E você vai alterar 1000 vezes o que o cliente pedir, tá? Leva isso em consideração, isso é um saco. Então, e aí? Mas e pra você, como é que é essa relação da arte hoje pra você? Então, eu tava pensando, durante o vídeo eu fui pensando, e agora que você falou também fiquei pensando. Eu tô em crise, eu acho. Eu acho que a gente nunca deixa a crise, né? A crise é uma contínua, né? Na vida de quem trabalha com arte. Eu acho que eu assumi uma perspectiva diferente da arte na minha vida. Eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje em dia eu quero fazer da minha vida uma obra de arte. Sabe essa coisa que a gente falou sobre colocar aspectos da arte em tudo que a gente faz? Sim. Eu quero fazer isso na minha vida. Sabe, mesmo que isso não vire um livro, não vire uma obra audiovisual, mesmo que isso não vire um quadro, eu quero fazer da minha vida e mesmo que ninguém saiba, só eu saiba o quanto eu fiz por mim mesma e pela minha vida. Respondendo, a minha relação com a arte hoje, eu acho que o canal, pra mim, então, já respondendo as duas perguntas, né? Então, acho que o canal, pra mim, é justamente isso, é uma aproximação da arte, assim, dedinhos, né? Tentando fazer as pazes. E faz parte dessa reconciliação, dessa integração da arte na minha vida, tal, e da maneira como eu quero, da leveza com que eu quero levar a arte na minha vida daqui pra frente. Então acho que a minha justificativa é muito pessoal mesmo. Aliás, Mari, o que esperar do nosso canal? O que esperar do nosso canal? Eu acho que a gente vai filosofar bastante sobre arte. E a gente quer trazer entrevistas com os artistas que a gente conhece e até com os que a gente não conhece, lógico, de repente, né? Visitar os ateliês desses artistas. Acho que debater, conversar, fazer reflexões, trazer pontos e contrapontos, né? Eu acho que é muito isso. A nossa pegada é muito, não vou dizer filosófica, né? Pra gente não ficar numa posição muito, né? Filósofas, né? Mas de papear, assim. E conversar e debater mesmo, discutir sobre esses assuntos, né? Saber também o que vocês pensam, vocês que estão aí do outro lado, a gente quer conversar com vocês. Aliás, acho que um dos objetivos do canal pra gente aqui, pessoal, compartilhado, né, seria estudar, né? Porque a gente adora estudar, a pegada aqui. Então, assim, pegar temas que a gente tem interesse e estudar as duas e a gente debater esse tema. Sim. E até coisas que aí, eventualmente, vocês trouxerem pra gente também seria legal. De repente, eu não conheço o assunto, vou estudá-lo pra informar pra vocês. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente vai procurar postar um vídeo por semana aí pra vocês. Aguardem os próximos capítulos. Quero ficar milionária, quero colocar botox, ficar maravilhosa. Mandem pincéis, né? Presenteiem-nos com livros.